Olha, hoje a gente vai fundo numa história que, infelizmente, marcou a aviação para sempre. Dia 12 de agosto de 1985. Sim, o voo 123 da Japan Airlines, um Boeing 747. Exato. E o que se seguiu foi, bom, o pior acidente aéreo da história com uma única aeronave. Foram 520 mortos. É um número muito pesado. Muito. E o que a gente quer entender aqui é como, como uma falha tão catastrófica pode acontecer num sistema com tanta segurança. É isso. Vamos investigar essa cadeia de eventos, o que realmente aconteceu lá em cima e o que ficou de lição. Perfeito. Porque esse caso expôs uma vulnerabilidade que ninguém imaginava, desafiando todos os protocolos da época. O voo começou normal, né? Rota doméstica, Japão, tudo tranquilo. Mas aí, de repente, uma explosão, um barulho muito forte na cabine. Foi o início do fim, basicamente. Dali pra frente foi uma luta desesperada dos pilotos para tentar controlar um avião gigante, mas gravemente ferido, quase sem controle. E o que falhou? O que causou essa explosão inicial? A investigação chegou numa causa chocante, sabe? Tinha a ver com um reparo feito anos antes na antepara de pressão traseira. A antepara. Aquela estrutura lá no fundo do avião que separa a cabine pressurizada da cauda. Essa mesma. Essencial para manter a integridade da aeronave em altitude. Só que esse reparo, ele foi feito de forma incorreta depois de um incidente anterior. Deixou a estrutura mais fraca. Peraí. Um reparo mal feito passou despercebido por anos, com todas as inspeções? Isso parece difícil de acreditar. Pois é. E essa é uma das partes mais assustadoras da história. O jeito que o reparo foi feito acabou mascarando o problema nas checagens de rotina. E aí, em altitude? A diferença de pressão fez o trabalho dela. A estrutura não aguentou. O resultado foi uma descompressão explosiva. O ar da cabine escapando com violência, que acabou destruindo boa parte da cauda. E destruindo os sistemas hidráulicos junto, né? Exatamente. Todos eles. E sem hidráulica, é como o avião perdeu os músculos. Os pilotos não tinham como mover as superfícies de controle. Leme, profundores, nada. Nossa. Ficaram então tentando pilotar só com a potência dos motores num 747. Sim, uma tarefa quase sobre-humana nessas condições. Eles lutaram por cerca de 30 minutos, um voo agoniante, descontrolado, até a colisão inevitável. Contra as montanhas da Vila Ueno, uma área bem remota, de floresta densa. O que complicou demais o resgate, claro. A cena era de destruição total. E essa dificuldade de acesso virou outra tragédia dentro da tragédia, né? Sem dúvida. Porque, incrivelmente, houve 4 sobreviventes. Encontrados em estado grave, mas vivos. Só que o mais doloroso é saber que muitos outros sobreviveram ao impacto inicial. Sério? Como sabem disso? Encontraram bilhetes de despedida, mensagens escritas nos últimos momentos, nos destroços. A demora para a chegada do socorro por causa do terreno difícil, da noite, foi fatal para muita gente que estava esperando ajuda. Que coisa horrível. E a investigação, então, confirmou o reparo da antepara como a causa raiz, mas, na prática, o que mudou depois disso? O impacto foi enorme. A Japan Airlines, claro, ficou muito marcada. E eles fizeram algo bem importante. Criaram um centro de promoção da segurança. Um centro? Tipo um museu? Mais que isso. É um local de treinamento, de reflexão. Eles exibem partes dos destroços, objetos das vítimas, mas o principal é detalhar toda a cadeia de erros. Para que exatamente? Qual o foco? A cultura organizacional. A ideia é martelar na cabeça de cada funcionário, sabe? Do chão de fábrica à diretoria. Mostrar a responsabilidade individual de cada um e a importância crítica de seguir os procedimentos à risca. Entender as consequências de qualquer deslize. Então usar essa dor toda como um lembrete constante. Uma ferramenta contra a complacência. Exato. Transformar a tragédia num motor para vigilância contínua. E não foi só na JAL. Esse acidente forçou uma revisão global dos processos de manutenção, inspeção, reparo na aviação inteira. Reforçou a necessidade de supervisão, documentação, tudo isso. E, principalmente, a ideia de que a segurança não pode ser negociada. Nunca.
nem por pressão de tempo, nem por custo. Resumindo a história, então, temos o voo 123, uma falha humana num reparo que ficou ali latente por anos. Aí vem a descompressão, a perda de controle, a queda terrível. E como resposta, um esforço mundial para reforçar a cultura de segurança. É um exemplo muito claro, né? Mesmo com toda a tecnologia, toda a regulamentação, o fator humano, seja no trabalho em si, na checagem, na comunicação, ainda é o ponto mais crítico. E isso deixa a gente pensando. Nesses sistemas tão complexos como a aviação, como a gente pode ter certeza, de verdade, que erros do passado, mesmo aqueles que a gente acha que corrigiu, não estão só esperando uma nova combinação de fatores para aparecer de novo? Como garantir que esses fantasmas não voltem?